Graça e paz. Eu quero deixar para você uma meditação, fazer com você uma reflexão a respeito de tudo que tem ocorrido nesses últimos dias no nosso meio. Eu quero deixar para você uma reflexão a respeito de todas as coisas ruins que têm acontecido no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, tem acontecido no mundo todo. Não é? Toda essa insegurança, esse medo, toda essa enfermidade que se abateu sobre o mundo todo, sobre os países, não é? Sobre as vidas de todos os homens. E, amados, a palavra de Deus, ela lança uma luz a respeito de tudo isso que está acontecendo. E eu quero deixar alguns textos da palavra de Deus para você, para que você possa meditar, refletir e para que você possa se posicionar a respeito de tudo que tem ocorrido. E eu quero começar lendo com você o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24. E a palavra de Deus diz então em Mateus capítulo 24, a partir do verso de número 3, que Jesus estava no Monte das Oliveiras. E o verso de número 3 diz assim, que no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Os discípulos perguntam a Jesus quando aconteceriam todas as coisas que Jesus estava se referindo com relação às coisas futuras. E eles então perguntam, além disso, eles perguntam que sinal haveria da volta de Jesus a este planeta? Que sinal haveria da segunda vinda de Jesus à Terra? E Jesus então responde a eles a partir do verso de número 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Eu quero tecer alguns comentários com você, para que você possa meditar nesta palavra e em outros textos que nós vamos ler nesses minutos que nós vamos estar juntos aqui. Antes eu gostaria de fazer um comentário, que esse vídeo não tem a menor pretensão ou a menor presunção de ser nenhum tratado escatológico, não é? De ser nenhum postulado de teologia sistemática. Nós não queremos aqui discutir as doutrinas ou as correntes doutrinárias com relação às doutrinas dos últimos tempos, não é? Que a gente costuma chamar, é chamado, né, de escatologia. Embora seja um assunto que eu particularmente ame e goste muito, não é? O objetivo deste vídeo não é defender nenhuma tese a respeito de absolutamente nenhuma das doutrinas ou nenhuma das correntes doutrinárias a respeito do ensino daquilo que vai se suceder nos últimos tempos. Eu sei que você pode ser cristão ou você pode não ser cristão, portanto o objetivo é que você possa meditar em alguns trechos da palavra de Deus que são explicitamente claros com relação a alguns pontos e nos permitem com que a gente possa se posicionar ante a tudo isso que está acontecendo, não é? Então eu quero convidar você a meditar comigo em alguns pontos desta palavra. Primeiramente, meus amados,
Jesus responde aos discípulos que sim, não é? Que haverá nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, que haveriam sinais, o amor se esfriaria, haveriam falsos cristos, falsos profetas. Todas essas catástrofes, todos esses acontecimentos foram citados por Jesus como sinais, não é? Sinais dos últimos tempos. E Jesus diz algo tremendo a eles. Jesus diz no verso de número 6, olha, vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, não ficai temerosos, não se assustem, porque isso vai acontecer, fatalmente acontecerá. E Jesus diz algo tremendo aqui quando ele diz, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Mas é necessário que essas coisas aconteçam. Porque, amados, o nosso Deus, ele tem o controle sobre toda a história. Ele tem o controle sobre toda a palavra que saiu da boca dele, até o final dos tempos, até quando Jesus volte, até quando ele estabeleça o seu domínio, até quando ele venha para julgar, até quando ele venha não mais agora como advogado, não é, mas agora como juiz. Ele veio, morreu na cruz por mim e por você, como um advogado perante o Senhor, com relação aos nossos pecados. Ele advogou a nossa causa, ele tomou sobre si os nossos pecados, não é? Agora ele não virá mais dessa forma, mas ele voltará como juiz para julgar as nações, não é? A palavra de Deus diz que um dia tudo isso vai se acabar, tudo isso que é conhecido, todo esse cosmos, tudo que você conhece como esse reino material vai ter um fim, vai ser purificado pelo fogo. Nós vamos ler isso mais adiante. E Jesus diz então que as coisas iriam acontecer, mas que elas ainda não seriam o fim, mas que era necessário que elas acontecessem. Porque, meus amados, há um curso da história que está no controle do nosso Deus. Há um curso da história que está nas mãos do Senhor, e a história se conduz exatamente como precisa ser conduzida para que todas as coisas necessárias à segunda vinda do Senhor aconteçam. Então eu quero deixar para você primeiramente essa observação. A palavra de Deus diz, não vos assusteis. Nós não temos que nos assustar. Nós temos que estar preparados. Eu tenho que estar preparado. A igreja tem que estar preparada. Se você ainda não conhece a palavra de Deus, você ainda não conhece Jesus, então você deve conhecer, você deve buscar conhecer. E se eu e você que está aí me ouvindo e me vendo já conhece, maior ainda a nossa responsabilidade. Você tem que estar preparado. Porque a palavra de Deus diz que isso será inevitável. É necessário que assim seja, vai acontecer dessa forma. E aí, amados, é tremendo porque Jesus diz assim, porém tudo isso é o princípio das dores. O verso 7 começa dizendo, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. O que eu e você estamos vivendo hoje, tudo isso que se abateu, não é? É o princípio das dores, meus amados. E quando nós dizemos o princípio das dores, não é que está iniciando agora, não é? Não é o coronavírus que está dando início a isso. E o coronavírus também não vai ser o fim. Na verdade, tudo isso que Jesus diz na sua palavra, não é? Fomes, guerras, terremotos, falsos cristos, reino se levantando contra reino. Isso acontece desde que Jesus subiu ao Pai. Jesus veio, cumpre o seu ministério terreno, essas coisas já aconteciam antes. Jesus cumpre o seu ministério terreno, volta para o Pai e essas coisas continuam acontecendo. E amados, o verso de número 14 diz então, e será pregado este evangelho do reino a todo o mundo, para testemunho, então virá o fim. Esse é um dos grandes sinais que nós temos, não é? Do fim que se aproxima, quando o evangelho do Senhor for pregado a todo o mundo. E eu quero agora então
ler com você ainda, não é? Uma palavra que Paulo deixou aos cristãos de Tessalônica, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, nos versos de 1 a 3, quando Paulo diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Eu quero comentar com você a respeito dessa expressão das dores de parto, né? Jesus diz assim: tudo o que vocês estão vendo, ou vocês verão acontecer, e as gerações futuras serão como as dores, o princípio das dores. E Paulo então diz aos Tessalonicenses: será como as dores de parto, não é? Amados, todos nós sabemos que as dores de parto, elas se intensificam quanto mais está próximo o parto da criança. E todos nós sabemos que essas dores, elas diminuem o seu período, não é? E aumentam a sua intensidade. Uma grávida, quando está para dar à luz, ela tem as suas dores, as suas contrações, de tempos em tempos. Mas essas dores, elas vão aumentando à medida que se aproxima o parto. E elas vão aumentando e diminuindo o tempo entre si. O que nós vemos hoje é que esta palavra está se cumprindo, não é? Todos esses eventos, esses acontecimentos que Jesus disse que aconteceriam e que seriam como sinais da sua iminente volta, eles não seriam o fim, mas eles seriam o princípio das dores. E essas dores, meus amados, é claro e evidente, e todos nós temos visto, como essas dores têm aumentado a sua intensidade e diminuído o espaço entre elas. Quando você olha a história e você vê guerras, fomes, pestes, terremotos, tudo isso sempre aconteceu. Jesus foi ao Pai há 2000 anos, e há 2000 anos que essas coisas acontecem. Mas elas estão aumentando de intensidade e elas estão diminuindo o espaço de tempo entre elas. Facilmente se faz uma análise de todo o passado e facilmente se pode verificar, não é, que a intensidade das catástrofes aumenta e o espaço entre elas diminui. Então, está muito claro que nós estamos vivendo o princípio das dores. Ainda não é o fim, ainda não é a grande tribulação de que a Bíblia fala, mas é o princípio das dores. E a grande questão é como eu e você nos posicionamos com relação a tudo isso. Porque Jesus disse: não vos assusteis, é necessário que aconteçam todas essas coisas. Elas devem acontecer. Isso está num plano do nosso Deus Todo-Poderoso. E a igreja está aqui para se posicionar com relação a isso. Porque o Senhor continua nos abençoando, nos guardando, o Senhor continua dirigindo a sua igreja, Jesus continua sendo o cabeça da igreja. E nós temos que nos posicionar com relação a tudo isso. Nós temos que estar preparados, porque o princípio das dores vem acontecendo. E se nós achamos que vai melhorar, não vai melhorar. Esperamos que toda essa tragédia, toda essa circunstância ruim, ela passe muito rapidamente. Estamos orando por isso, não é? Mas não tenha dúvida, as dores continuarão ocorrendo, aumentando de intensidade, diminuindo o tempo entre elas. Passado o coronavírus, que nós esperamos que passe muito rapidamente, que o Senhor abençoe essa nação. Mas passado o coronavírus, o que virá? Não é? Eu não estou fazendo um vídeo aqui para assustar você. Não estou fazendo um vídeo aqui para gerar pânico em você.
não é? Estou aqui para compartilhar uma reflexão com você, porque as pessoas precisam se posicionar, a igreja precisa se posicionar, não é? Se você ainda não conhece a palavra de Deus, você precisa se posicionar, você precisa conhecer a palavra de Deus, conhecer o Evangelho. E nós que nos dizemos igreja, nos dizemos cristãos, temos que nos posicionar como igreja, porque as coisas estão aí, amados, estão acontecendo. E eu não quero me estender muito aqui, mas eu quero ler com você na segunda epístola, ou na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, eu quero ler com você, a partir do verso de número 8, uma palavra tremenda e poderosa que o apóstolo escreve com relação ao fim dos tempos e que lança muita luz também a tudo o que está acontecendo nos nossos dias. E Pedro então diz a partir do verso de número 8, 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedro estava dizendo isso, meus amados, porque muitos diziam que a volta de Jesus estava demorando. Muitos diziam que essa história de Jesus voltar, isso era uma mentira, isso era infundado, não é? E muitos diziam que essa promessa era demorada, não é? Então Pedro escreve a ele dizendo, olha, meus amados, vocês não esqueçam que para Deus 1000 anos é como um dia, né? é como 1000 anos, não é? E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda como alguns a julgam demorada. Pedro estava dizendo, meus amados, que embora parecesse demorado, Jesus voltaria. Jesus foi ao Pai há 2000 anos. Há 2000 anos a igreja espera a volta de Jesus. Há 2000 anos a igreja ela é ordenada a aguardar a volta de Jesus, a pregar o Evangelho, até que Jesus volte, não é? Então, muitos realmente dizem, olha, já se passaram 2000 anos e Jesus não voltou. Mas Pedro está dizendo, olha, muitos julgam que a promessa é demorada, que o Senhor está retardando a sua promessa, não é? Mas Ele não retarda a sua promessa, né? Ele não retarda. É o ano aceitável que nós estamos vivendo. Mas Jesus vai voltar, Ele volta. Só que antes dele voltar, Ele disse que haveriam as dores, e depois haveria sim ainda uma grande tribulação, que não é o cerne da nossa mensagem, da nossa reflexão aqui. Mas o princípio das dores é o que nós vivemos hoje. Então Pedro continua dizendo, a partir do verso número 10, virá entretanto como ladrão, ele está falando da vinda do Senhor, o dia do Senhor, o qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Vai imaginando isso, não é? Também a terra e as obras que nela existem serão extinguidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e em piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Este é o cenário da segunda vinda de Jesus. Que coisa tremenda e maravilhosa. Se você pode imaginar uma cena dessa, não é? Os elementos se desfazendo, os céus incendiados, os elementos abrasados se derretendo. Essa vinda ocorrerá, meus amados. Acontecerá, Jesus volta, não é? E antes disso, estamos aqui, esperando a sua vinda e passando o princípio das dores, não é? E ele segue dizendo no verso de número 14, ou o verso de número 13 que nós não lemos, nós porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. E o verso de número 14 diz, por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas,
Empenhai-vos por serdes achados por ele em paz. Em paz. Lá em Mateus, Jesus está dizendo, olha, vocês não se assustem com essas coisas que estão acontecendo. Não se assustem. E aqui Pedro diz, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Amados, como estar em paz em meio a tudo isso? Como não nos assustarmos? Mas Jesus disse isso porque seria enviado a nós o Espírito Santo de Deus, seria enviado à igreja o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Seria enviado à igreja aquele que tem o poder, aquele que nos colocaria em pé, aquele que nos guardaria, aquele que nos livraria. Então a palavra de Deus diz duas coisas tremendas. Primeiro, não vos assusteis. As coisas estão difíceis, talvez fiquem piores, quanto mais se aproxima o grande dia do Senhor. Mas é o princípio das dores. Essas coisas devem acontecer. O curso da história segue exatamente aquilo que a palavra diz que aconteceria. Se você não sabe essas coisas, se você quer mais informações, busque entender isso, seja você cristão ou não cristão. É necessário que isso seja pregado, que o Evangelho seja pregado, que o fim dos tempos seja pregado. É claro que as pessoas são um pouco reticentes com relação a tudo isso, não é? É claro que talvez não seja muito agradável falar dessas coisas, mas a igreja tem essa obrigação. Eu como cristão, você como cristão tem essa obrigação. E você que não é cristão, que não conhece a palavra de Deus, deve ser tocado por essa palavra. Porque, meus amados, o Evangelho de Jesus está aí. Jesus morreu na cruz por mim e por você. E um dia Ele voltará para fazer justiça àqueles que não reconhecem esse Evangelho da salvação. Aqueles que continuam nos seus caminhos errados, aqueles que continuam nos seus caminhos tortuosos, aqueles que decidiram pelo caminho mau. Essas coisas vão acontecer inevitavelmente. Então eu quero deixar esta palavra para você. E Pedro, meus amados, ele termina a sua epístola dizendo: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, descaiais da vossa própria firmeza. E no verso 18 ele diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como para o dia eterno. Meus amados, quero deixar essa reflexão para você, quero deixar essa meditação para você. Os dias são trabalhosos, a Bíblia fala, e nós não lemos os textos, mas a Bíblia fala que os últimos dias seriam tempos trabalhosos, que os últimos dias seriam difíceis, não é? Estamos vivendo isso, mas o que eu disse no início dessa nossa conversa é que essas coisas acontecem há 2000 anos, continuam acontecendo. Fome, guerras, terremotos, pestes, falsos cristos, o amor se esfriando, essas coisas sempre aconteceram. Não estão acontecendo a partir de agora. Essas coisas fazem parte do princípio das dores. O que eu quis chamar sua atenção é que essas dores estão aumentando e essas dores estão diminuindo o seu espaço de tempo. É momento da igreja se posicionar, é momento de você se posicionar, é momento de você que ainda não conhece o Evangelho, buscar o Evangelho do Senhor Jesus, entender o plano de salvação que Ele tem para a sua vida. Eu quero deixar essa breve meditação para você, que o Senhor possa falar grandemente ao teu coração. Pegue os textos, leia, há muitos outros, mas como eu disse, eu quis ler apenas esses poucos trechos, não é? Para que você tivesse a oportunidade de meditar em algumas coisas. Vá na sua Bíblia, busque uma Bíblia. Se você não tiver, busque quem tenha, procure saber a respeito dessas coisas. O objetivo, meus amados, não é que você passe a sentir medo,
O objetivo, meus amados, dessa breve meditação é que você possa entender que se você é cristão, você é igreja. O Senhor tem livramento para nós. O Senhor guarda a sua igreja. O Senhor Jesus é o cabeça da sua igreja. O Senhor Jesus tem livramento, tem proteção, tem unção do Espírito Santo para derramar sobre mim e sobre você. Por isso ele disse: não vos assusteis, essas coisas vão acontecer, é necessário que aconteçam. Por isso o apóstolo Pedro diz que nós devemos ser achados em paz. Então eu quero deixar essa palavra de conforto, de ânimo para você que é cristão. E para você que não é cristão, para você que não conhece a palavra de Deus ainda, eu quero deixar este apelo para que você conheça o Evangelho da Salvação. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E quando nós nos reconhecemos pecadores, reconhecemos o nosso estado de pecado, reconhecemos que necessitamos desse sacrifício dele na cruz do Calvário e entregamos a nossa vida a ele, reconhecemos ele como único Senhor e Salvador da nossa vida, então o seu nome será escrito no livro da vida e você um dia estará com o Senhor na eternidade. O dia que ele voltar para fazer justiça nesse mundo, o seu nome será achado escrito lá. O dia que ele voltar para recolher a sua igreja, o dia que ele voltar para exercer a justiça do fim dos tempos, a justiça que já está declarada na palavra do Senhor. Quero desde já agradecer pela sua vida na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.